Deus nos deu essa palavra do ano do sobrenatural, baseado nesse versículo de Jeremias capítulo 33. A palavra sobrenatural é um adjetivo de dois gêneros. Duas palavras compõem uma palavra: sobrenatural. Sobrenatural é algo que ultrapassa aquilo que é natural. Ou seja, fora das leis naturais, fora do comum, extra-natural. Só que não é conhecido senão pela fé. O sobrenatural de Deus, ele não vai ser conhecido se não for pela fé. Então, um dos ingredientes, nós vamos falar um pouco sobre isso, para que nós experimentemos o sobrenatural de Deus, é a fé. Isso não é novidade para ninguém. E aí em Jeremias capítulo 33, verso 3, a Bíblia diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas extraordinárias, diz a minha versão. Coisas sobrenaturais, coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu sei que eu por mim mesmo não posso fazer nada. Reconheço a minha insignificância diante do teu poder, diante da tua soberania, Senhor. Ó Deus, mas com humildade no meu coração eu venho aqui nessa noite te pedir, Senhor, que o Senhor use a minha vida para a glória do teu nome aqui, ó Pai. Ó Deus, que a tua palavra possa ser revelada, ó Deus, e ela possa ser transmitida a cada necessidade de cada coração aqui, ó Pai. Pois ela não volta vazia sem antes cumprir o papel para o qual ela foi designada, Senhor. Ó Deus, e nós cremos que vamos viver o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Cremos que a tua palavra é a verdade, Senhor. Sabemos que existe um papel que nós precisamos fazer para que esse sobrenatural venha sobre as nossas vidas. Ó Deus, e que nessa noite o meu espírito, juntamente com o Espírito Santo de Deus, glorifique o nome de Jesus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Deus havia prometido para Jeremias, se ele clamasse a ele, que ele não somente responderia, que Deus não somente responderia, mas também anunciaria ou revelaria coisas extraordinárias, coisas grandes, firmes, que não poderiam ser conhecidas de outra maneira. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que se você quiser experimentar a resposta de Deus e ter a revelação de coisas extraordinárias que você ainda não conhece, primeiro, você precisa clamar ao Senhor. A palavra clamar significa chamar, gritar, chamar a atenção de alguém. E o que Deus está propondo aqui para Jeremias é a promessa que, se nós clamarmos a Ele, Ele nos responderá de tal maneira que nós ficaremos impressionados. Você perdeu a oportunidade de dar um amém. Estava dormindo, irmão? Não, né? Se nós clamarmos, a promessa de Deus é que se nós clamarmos, Ele nos responderá de tal maneira que nós ficaremos impressionados. Está melhorando. E nada melhor do que um ano que está sendo anunciado de dificuldade, de crise, de problema, de inflação, de juro, de não sei o que, de aumento do dólar e uma série de outras coisas, para nós ficarmos impressionados com aquilo que Deus vai responder para mim e para você. Então, o ano de 2016 pode ser, sim, para mim e para você, o ano do sobrenatural de Deus. Porque a ideia é que o povo de Deus não aprende coisas grandes ou extraordinárias arrombando os portões, ou
com as suas próprias forças, mas sim buscando ao Senhor por meio da oração e fé. É isso que Deus está propondo para Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas extraordinárias que não sabe. A oração é a grande oportunidade, presta atenção. A oração é a grande oportunidade espiritual de sermos parceiros de Deus naquilo que Ele está criando e fazendo. Sabe o que Deus está propondo para mim e para você? Uma sociedade aonde Ele está dizendo assim, ó, eu vou fazer coisas sobrenaturais, coisas grandes, extraordinárias, mas você precisa clamar. É isso que Deus está propondo para mim e para você através do profeta Jeremias. Irmãos, o propósito maior da nossa vida não reside só naquilo que nós fazemos para Deus, mas também no simples fato de mantermos um relacionamento com Ele. E eu vou falar sobre duas coisas imprescindíveis para que as suas orações sejam respondidas nessa noite. Primeiro, fé. Segundo, caráter. Porque oração não é amuleto. Oração não é uma fórmula mágica. Oração é de um relacionamento com alguém, ou seja, é o meu diálogo com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Como que você não sabe orar? Você sabe falar? Todos sabem falar aqui, amém? Até mudo fala, através de linguagem de sinais. E Deus deu para mim e para você esse canal de comunicação com Ele, que é a oração. Agora, o que eu e você precisamos fazer é crer ou acreditar mais do que vagamente. É ser confiável para que Deus possa fazer alguma coisa por você. Porque quando Ele faz uma coisa por você, antes Ele faz uma coisa em você, ou algo em você. E essa fé interativa é o alicerce do relacionamento. A Bíblia diz que aqueles que creem em Deus precisam crer que Ele é galardoador, ou abençoador, ou presenteador daqueles que o buscam. Então Deus não é a imagem que a religião conseguiu passar por muitos séculos. Um velhinho que está lá no céu, que tem muita coisa para fazer, está com um cajado nas suas mãos, esperando você errar para castigar você. Esse não é Deus. Deus é como um pai. Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. E o filho mais novo pediu a sua herança e foi embora para aproveitar a vida. E ele fez tudo errado. Mas quando ele se arrependeu e voltou, a Bíblia diz que o pai estava na frente da casa esperando a volta desse filho. E quando esse pai, que representa Deus, vê o filho longe, a Bíblia diz que esse pai sai ao encontro do filho para abraçá-lo e para o beijá-lo, para recebê-lo de volta. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não importa o que você viveu até hoje, não importa como foi o seu ano de 2015, Deus tem algo sobrenatural para revelar para você no ano de 2016, amém? Agora, fé e caráter são elementos interdependentes. Fé sem caráter, presta atenção, produz fanatismo e hipocrisia. Infelizmente hoje nós vemos muitos maus exemplos de pastores. Podemos encher as mãos, mas esse não é o nosso papel. Quem julga não sou eu, quem julga é Deus. Hoje eu assisti um vídeo de uns ladrões na Rússia ou na Ucrânia que foram assaltar uma igreja. E enquanto eles estavam fugindo da polícia, um raio veio, deu em cima do carro deles, partiu o carro no meio, explodiu o carro e morreram os ladrões. E aí embaixo do vídeo está escrito assim: castigo ou má sorte, alguma coisa assim.
Tinha alguns que mereciam um raio desse, né? Mas esse não é o nosso papel. Então, fé sem caráter produz fanatismo e hipocrisia. Caráter sem fé redunda no racionalismo. Presta atenção. Não adianta eu ter caráter. Está cheio de pessoas de muito caráter aí fora, não dentro da igreja. Não que não exista aqui também, dentro da igreja. Existem. Mas aí fora está cheio de pessoas que pagam as suas contas, que são exemplos de homem, de pai, de mulher, de mãe, de funcionário, de patrão. Cheio. Agora, quando eu não interajo a fé com o meu caráter, eu acabo racionalizando as coisas. E eu não consigo ver isso, esse sobrenatural, porque o racionalismo e o sobrenatural de Deus, ele não vem por eu racionalizar. Eu não consigo explicar milagre. Eu não consigo explicar a atuação sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não consigo explicar a atuação sobrenatural de Deus na saúde das pessoas. A medicina tem explicação por uma série de coisas, mas dentro da medicina, milagre não se explica. E talvez você já experimentou, já ouviu o testemunho de pessoas que chegaram diante do médico, que tinham tal enfermidade, tinham tal doença, e o médico diz: eu não sei explicar o que aconteceu. Porque milagre não se explica. Então fé e caráter, confiança e credibilidade são pilares mestres que sustentam e estruturam o nosso relacionamento com Deus. Olha para a pessoa do lado e diga assim: você e eu precisamos de fé e caráter para que o nosso relacionamento com Deus possa ser firmado nesses pilares. Pense comigo. Confiar e ser confiável são coisas diferentes, sim ou não? Eu posso confiar numa pessoa, mas não ser confiável para ela. Concorda comigo? Mas essas situações, elas podem ser ligadas. E a fé pode ser inibida pela infidelidade minha em relação a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é fiel. Mesmo quando eu e você somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, se existe alguém que pode quebrar essa aliança, sou eu. Se existe alguém que pode macular esse relacionamento com Deus, sou eu. Então, a linha da vida espiritual e a essência da oração é: primeiro, quebrantamento. Segundo, revelação. Terceiro, concordância. Quarto, correspondência. E quinto, vida. Por isso Jesus diz em João: conhecereis a verdade e a verdade libertará vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade que liberta e eu conduzo vocês para a vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida. À medida que eu vou me relacionando com Deus através da fé, Ele vai mudando, vai moldando o meu caráter. Eu vou me tornando cada vez mais fiel no relacionamento que eu tenho com Ele. E eu vou experimentando as promessas dele na minha vida. Por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. Porque se cristianismo fosse religião, de nada ela diferia de outras coisas. Você já me ouviu dizer isso e eu vou repetir. O islamismo é uma religião que tem algumas regras boas. Espiritismo é uma religião que tem algumas regras boas. Budismo é uma religião onde as pessoas têm algumas regras que elas seguem boas. Judaísmo é uma religião que tem algumas regras boas. Cristianismo, se você tirar Jesus do centro do cristianismo, se torna uma religião. Mas se você introduz Cristo no centro, é um relacionamento. Pastor, qual é a diferença então de cristianismo, do budismo, do islamismo, de uma série de outras religiões? É porque todos os líderes dessas religiões morreram e os seus ossos estão lá no lugar onde eles morreram. Agora em Jerusalém, onde Jesus foi enterrado, os ossos dele não estão lá.
A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso independentemente de ser cristão ou não, de acreditar em Jesus ou não, Cristo dividiu a história no meio. Tanto é que o nosso calendário é antes e depois de Cristo. Por isso, Jesus precisa ser o centro do meu relacionamento com Deus. Por isso que Deus pede para que eu clame, para que Ele me revele coisas sobrenaturais. Salvação é você concordar com o sacrifício de Jesus pela fé. Aquilo que Ele fez na cruz, eu creio, aceito e recebo isso. Fé é você concordar com aquilo que diz a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí na mão. Se você tem no celular, levanta o celular. Se você não tem no celular, levanta e faz de conta que tem. Diz assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptível para receber a sempre viva, indestrutível semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Isso é uma confissão de fé. Eu creio naquilo que diz a palavra de Deus para a minha vida. Então, propósito é você concordar com a vontade de Deus. Então a minha oração no ano de 2016 deveria ser: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida nesse ano? Unidade é você concordar com Deus, concordando com os outros. E nós como igreja precisamos andar em unidade. Precisamos ter um objetivo em comum. Ainda que temos muitas ideias, ainda que pensamos algumas ou muitas coisas diferentes, mas nós precisamos ter um objetivo em comum, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a missão da igreja na terra. Então, o ano de 2016 nós vamos romper a parede, vamos crescer em estrutura física, mas também em estrutura espiritual. Mas isso só é muito pouco para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, nós precisamos de perseverança para que o sobrenatural de Deus venha sobre as nossas vidas. E perseverança é você concordar, e aí que pega uma série de pessoas, com o tratamento e o plano de Deus para a sua vida. Olha para o seu irmão e faz uma cara de mal e diz assim: irmão, concordar com o tratamento e o plano de Deus na nossa vida. 2 Coríntios 5,18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Esse é o plano de Deus. E eu preciso me adequar ao plano de Deus. E eu queria dizer algo para você, por mais incrível que pareça, as aflições deveriam nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Até o amém é murcho. Deixar de orar no meio das aflições é um erro. Aflições funcionam como um chamado para nos aproximar de Deus. Eu já fiz essa pergunta, vou fazer essa enquete de novo aqui. Quantos vieram para Deus ou para a igreja? Na verdade para Deus, mas pertence à igreja. Quando estavam passando, problemas no casamento, financeiro, físico, emocional e alguns outros tipos. Levanta a mão. Pode baixar. Quantos vieram porque estava tudo bem? Levanta a mão. Achei que não era assim. Tá bom. Mas ainda a grande maioria ficaram os indecisos aí, né?
Porque pode ter pensado assim: não, eu me livrei daquela jararaca, pastor, tá tudo bem. Eu me livrei daquele sem vergonha, daquele crápula. Mas a grande maioria de nós viemos porque passamos por aflições, concorda comigo? Então o ano de 2016 vai ser o maior crescimento da igreja sobre a face da terra. Porque será um ano onde muitas pessoas vão passar por aflições. Quantos creem que Deus tem inúmeras promessas de Deus sobre a sua vida na palavra dele? Agora, uma coisa você também precisa acreditar: que como as promessas de Deus são verdadeiras para mim e para você, Jesus prometeu: no mundo vocês vão ter... Ah, miserável. E por que a gente não acredita quando as aflições vêm? A gente quer abandonar a fé, a gente quer largar de Jesus, quer largar de Deus, quer largar da igreja, quer largar do chamado, quer olhar para trás, quer abandonar. Dentro desse pacote de promessas tremendas que Deus fez através de Jesus, Ele também incluiu as aflições. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom ânimo e paz coexistindo com as aflições. Olha que interessante, isso eu copiei de um autor. Bom ânimo e paz coexistindo com as aflições credibiliza a obra de Jesus e a real possibilidade de uma intervenção divina. Vou repetir. Bom ânimo, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo e paz coexistindo com as aflições credibiliza a obra de Jesus e a real possibilidade de uma intervenção divina. Então, irmão e amigo, o melhor momento para Deus revelar o sobrenatural dele sobre a sua vida é no momento de aflição. Pode dizer amém, porque é a verdade. Por isso ele diz para Jeremias: clama a mim. Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, no casamento, com os filhos, na saúde, na conta bancária, no trabalho, nos relacionamentos, você levanta de madrugada para orar? Deveria. Para buscar, para clamar a Deus, para chorar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Muitos nem quando a água está aqui no pescoço, batendo na barbela, não tem a humildade de dizer: Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Me ajuda, Senhor, me mostra, me dá uma luz. Agora, esse exercício de fé e piedade vai transformar o nosso caráter. E vai construir a vitória e produzir um crescimento qualitativo. O que a igreja precisa não é de uma nova revelação, querido. A igreja precisa olhar para a palavra, para a simplicidade da palavra de Deus e viver ela. E sabe como a igreja vive a simplicidade da palavra? Se relacionando com Deus. Sabe como eu provo o meu relacionamento com Deus? Quando eu me relaciono com o meu irmão. Porque o verdadeiro relacionamento com Deus é vertical, mas ele é comprovado quando eu me relaciono horizontalmente com as pessoas. Por isso que Deus deu 10 mandamentos para Moisés. Jesus resumiu em 2. E Paulo resume em 1 em Romanos. Ama o teu próximo e tem cumprido toda a lei. Tiago 5,13 diz: está entre vós alguém aflito? Qual é a ordem dele? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Ninguém precisa viver aflito, continuar aflito. O imperativo de Tiago é: ore.
Em breve haverá um ambiente de louvor e gratidão. Presta atenção. Então, para resumir, eu estou vivendo aflição. Só eu, vocês não. O que a Bíblia me ensina é que nesse momento eu devo orar. Clama a mim e anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu estou no momento de aflição, eu oro, eu clamo a Deus. E logo esse ambiente de aflição se transformará num ambiente de gratidão e de louvor. E então eu posso cantar, adorando a Deus, que me tirou dessa aflição. A oração, ela liga a aflição ao contentamento. Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho de Jesus. Atos diz isso. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam ao Senhor. Estavam vivendo um momento de aflição. Mas eles entenderam que a adoração, o louvor, mudava a atmosfera ao seu redor. E a palavra de Deus diz em Atos que por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam ao Senhor, houve um grande terremoto que abriu a cadeia. Não só deles, mas a de todos que estavam presos. Sabe o que eu entendo, querido? Que é no momento de aflição que eu preciso aprender a adorar a Deus. Porque é essa adoração que vai mudar a circunstância ao meu redor. E não vai abençoar só a mim, mas também aqueles que estão perto de mim. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Porque a oração liga a aflição ao contentamento. Então, a rota da aflição a rota da vitória é aflição, oração, contentamento, louvor. Aflição, oração, contentamento, louvor. Diga comigo, aflição, oração, contentamento, louvor. Não, com mais convicção. Vai. Aflição, oração, contentamento, louvor. Essa é a rota da vitória na minha vida. Porque Salmos 35 diz: o choro pode durar, mas a alegria vem. Então na aflição, quando eu clamo, quando eu oro a Deus, Ele me livra, Ele traz contentamento, então eu posso louvar o Senhor. Quando a aflição não termina, e quando esse choro persiste, deprimindo a vida, isso é um sintoma de que de alguma forma estamos fracassando no nosso relacionamento com Deus. E isso é muito sério. Por isso que não é uma oração mágica e muda sua vida, muda sua história. Não, é um relacionamento de fé e de caráter. É um relacionamento de fidelidade com Deus e com a sua palavra. É um relacionamento de fidelidade com Deus e a sua obra. Foi o que o Mateus testemunhou aqui. Eu vinha na igreja. Deus não chamou você para esquentar banco, irmão. Amigo. Deus chamou você para fazer a diferença onde você está. Independentemente do seu poder financeiro, do seu poder aquisitivo, independentemente do seu conhecimento intelectual, independentemente do seu conhecimento teológico, se você fez teologia ou não. Eu nunca fiz teologia. Não sou contra quem faz, mas eu nunca fiz. Já perguntaram para membros da igreja: mas o teu pastor tem teologia? Não tem. Deus chamou a mim e a você para fazermos a diferença. E é isso que Deus espera de mim e de você. Deus está nos oportunizando de vivermos um novo ano. Iniciamos há 2 dias atrás. E muitas pessoas, ao invés de melhorar, pioraram. Começaram pior do que começaram o ano de 2015. A oração não é uma mágica. A oração não é uma porção mística, nem muito menos algo pelo qual podemos manipular Deus. Deus, eu vou na igreja, se você me der eu fico, se o Senhor não me der eu saio. Sai, irmão, porque é fria, não vai nessa. Não é assim.
Quando a palavra de Deus afetar o nosso caráter, o nosso íntimo, nós passamos a ver as nossas necessidades do ponto de vista de Deus. E é dessa forma que as nossas orações passam a ser plenamente respondidas. Tiago diz assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. O que é pedir mal para Tiago? Vocês pedem para esbanjar nos seus próprios deleites. Ou seja, para viver o que vocês querem, a sua vontade, os seus desejos. Mas Jesus, em João capítulo 15, verso 7, diz assim: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A oração requer elementos como fé e caráter, para ser sinergizada, impulsionada. Queridos, a Bíblia está longe de afirmar que uma oração por si mesma surtirá sempre grandes resultados. Tiago fala que a oração da fé sarará o enfermo. Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então não é a oração de qualquer pessoa, não é a oração de qualquer jeito. A oração da fé salvará o enfermo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então não é só fé, mas é caráter. E é isso que a igreja precisa buscar nesse ano de 2016, para que o sobrenatural dele venha sobre as nossas vidas. Fé e caráter. Fé e relacionamento com Deus. Porque hoje você vai sair daqui ouvindo de Deus que você precisa mudar áreas da sua vida. E amanhã, quando você vier aqui, Deus vai continuar falando se você não mudou. E se você mudou essas áreas, existem outras áreas que você vai ter que mudar. Porque isso é relacionamento. Cristianismo é mudança, é metanoia, mudança de vida, de atitude, de mentalidade e de direção. Você fazia assim, você se converteu. Então você não faz mais assim, agora você faz assim. Você falava dessa forma, você se converteu, agora você deveria falar de outra forma. Você vivia assim, agora você se converteu, teve um encontro com Jesus, se relaciona com Ele e não vive mais assim. Procura andar assim. Não só na igreja, lá fora. Porque na igreja isso é fácil de ser cristão. Colocar uma roupinha de crente, vem aqui, levanta as mãos, aleluia, faz uma cara de espiritual, diz glória a Deus. E no trabalho, e na sua casa, parafuso de patrola, mais grosso que parafuso de patrola com a mulher. Não olha para ele, irmã, agora que fica mal para mim aqui. Irmão, a Bíblia diz que nós, marido, devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por elas. E a gente trata a esposa pior do que cachorro. Com perdão da palavra. Está errado. Precisa mudança aqui. Pastor, eu sou assim mesmo. Meu pai me ensinou assim, que mulher não pode deixar derrubar uma vez. Depois que derrubou, você vem do inferno, irmão. Você deve amar a sua esposa. Você deve proteger, você deve cuidar, você deve dar direção para a sua família. Esse é o papel do marido, esse é o papel da esposa. Trata igual um animal. E aí à noite, faz o teste do pezinho. Vai tomar chute, irmão. Espero que não seja naquele lugar, porque senão fica feia a coisa. Isso é relacionamento. Essa do pezinho nós aprendemos lá em Uruguaiana, hein, Marcelo? O pastor Carlos disse assim: você vai, faz o teste do pezinho, coloque. Se houver reciprocidade, irmã, você achou que ia ficar sem vocês, né? Amaldiçoa o teu marido. Fala mal dele para os seus filhos. Teu pai é aquele preguiçoso. Teu pai é aquele vagabundo. Teu pai é aquele bêbado. Teu pai é aquele...
Você está sendo profeta do diabo dentro da sua casa. Não denigre a imagem do seu marido, do pai dos seus filhos diante dos seus filhos. Abençoa o teu marido. Senhor, abençoa o meu marido. Faça como a minha avó. Ele não é aquilo que os meus olhos estão vendo. Ele vai ser um homem de Deus. Ele vai ser um homem quebrantado, um homem que vai buscar a Deus, que vai trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Abençoe o trabalho das mãos dele, Senhor. Prospere o meu marido. Abençoe os negócios dele. Que a tua boa mão esteja sobre ele. Que ele possa ser mais meigo, Senhor, mais educado. Aquele cavalo, aquele abençoado. Isso é relacionamento, irmãos. Então não é só a falta de fé, mas também o caráter de uma pessoa que pode afetar o desempenho da nossa oração diante de Deus. Estreitamento do relacionamento com Deus é o que move a mão dele. Então não adianta eu fazer aqui uma coluna de não sei quantos pastores e botar a mão na tua cabeça e falar, agora vai. Não vai, irmão. Não é assim. A oração da fé, mas também a oração do justo pode muito seus efeitos. É a fé e o caráter. É a fé e a justiça. É a fé e a hombridade. É a fé e a verdade. É a fé e a vida. É a fé e o relacionamento que eu tenho com Deus, que vai produzir o sobrenatural de Deus na minha vida. É necessário não apenas a fé, mas também o caráter para potencializarmos a eficácia da oração. A oração não é fruto apenas daquilo que nós fazemos para Deus, mas também de quem nós somos nele. E para mim entender quem eu sou em Deus, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ouvir a voz dEle. Eu preciso estar perto dEle. Sabe o que me preocupa muitas vezes, queridos? Não é nem com os adultos, mas é com as crianças. Hoje nós estamos vivendo um mundo de inversão de valores. E esses valores invertidos têm produzido na nossa sociedade situações que nós não sabemos como resolver. A prova disso é a criminalidade, a prova disso é a indisciplina nas escolas, a prova disso é a rebeldia contra os pais, os filhos. A prova disso é a quebra de relacionamentos entre filhos e pais. E eu estava dizendo essa semana para um paciente meu, o que será o mundo daqui a 30 anos se Jesus não voltar? Porque hoje a gente já vê coisa assim que dói aos olhos. Salta assim e fala, meu Deus do céu. E esse relacionamento não pode ser fruto de nossa ansiedade espiritual, mas deve ser o resultado de um poderoso ouvirmos a Deus e esperarmos com paciência nas suas promessas. Querido, se Deus não fez na sua vida hoje, Ele vai fazer amanhã. Se Ele não fez amanhã, Ele vai fazer semana que vem. Se Ele não fez semana que vem, Ele vai fazer mês que vem. Se Ele não fez mês que vem, Ele vai fazer o ano que vem. Senão Ele vai fazer. Fica tranquilo, porque Deus está trabalhando, Deus está cuidando da sua vida. A oração não é apenas uma guerra contra o inferno, mas acima de tudo uma paz inabalável com Deus. Tá difícil, mas eu tenho paz. John Wesley morreu com dor, depois de pregar sua vida inteira, e ele diz assim, a última frase dele: tenho dor, mas eu tenho paz, porque eu sei que eu vou para a casa do meu pai. Hoje foi enterrada a filha da pastora Ângela Valadão, 42 anos de idade. Uma mulher que viveu a sua vida para Cristo. O esposo dela esteve aqui pregando, pastor Kaiser. Seus pais, homens, mulher e homem de Deus, lutou 10 anos contra o câncer. Eu disse ontem, tem coisas que nós não explicamos, que não tem explicação, que não tem resposta, que eu não sei o que dizer. E eu só posso me remeter àquele texto que diz assim: existem coisas que aos homens estão encobertas, ou seja, que não tem explicação.
Mas é nesse momento que entra a cruz de Cristo, como um ponto de equilíbrio entre a fé e o caráter. E o poder de um caráter provado, transformado e confiável tem de impactar o mundo espiritual. Por isso a oração do justo muito pode em seus efeitos. Por isso eu preciso me relacionar com Deus, para conhecer Deus, para conhecer a essência de Deus, para que Ele possa me mudar, me transformar, me moldar, para que eu possa ser confiável, para que a minha oração tenha muito efeito, para que, como diz Paulo em Efésios 3, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muitas coisas podem fazer Deus agir além das nossas orações e dos nossos sonhos, surpreendendo as nossas expectativas. Mas eu acredito firmemente que uma delas é um caráter confiável, que é fruto da submissão voluntária ao tratamento de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você nesse ano de 2016. É isso que Ele tem para mim e para você, para que nós possamos ver o sobrenatural dEle vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Nós precisamos de fé e de caráter. A oração da fé, mas também a oração do justo, daquele que não pega um centavo que não é seu, seja de Deus ou seja do governo, daquele que quando lhe dá um troco errado no mercado, fala: ó, a senhora se enganou, está aqui, R$10. Tem crente que diz que Deus abençoa ele quando fazem isso. Não sei que Deus é esse. Daquele que diz a verdade, doa quem doer, daquele que assume a sua responsabilidade, diz: fui eu errei, eu assumo a culpa. É essa oração da fé, mas é essa oração do justo que pode muito em seus efeitos. É esse tipo de relacionamento com Deus que vai atrair o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Por isso ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Se existem coisas na sua vida que você precisa abandonar, esse é o ano para começar diferente, querido. Esse é o ano para fazer a diferença. Na sua maneira de ser, na sua maneira de proceder, na sua maneira de agir, na sua maneira de reagir. Como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como patrão, como funcionário, como colega, como líder, como liderado, como cidadão brasileiro. É você que vai ter que decidir. Se você quiser ver a oração da fé curando o enfermo, se você quiser ver a oração do justo podendo muito em seus efeitos, decidir isso e dizer: Senhor, eu quero fazer a diferença daqui para frente. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser uma mulher melhor, Senhor. Eu não quero continuar nessa lenga-lenga. Eu não quero ser Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Me ajuda, Senhor, a ser um exemplo para os meus filhos. Me ajuda a ser um exemplo para a minha família. Me ajuda a ser uma luz no meio das trevas. Me ajuda a fazer a diferença. Me ajuda a entender que eu preciso de fé, mas também preciso de caráter, para que o sobrenatural do Senhor venha sobre a minha vida, sobre a minha casa. Nessa noite eu estou clamando, diga a Ele. Nessa noite eu estou pedindo.
Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Me ajuda porque eu não sei o que serão dos meus filhos. Me ajuda porque eu não sei o que está sendo do meu casamento, da minha família. Porque eu não sei o que está sendo da minha vida. Mas eu acredito, eu confio, eu descanso em Ti. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, 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 aleluia. Queria desafiar você nessa noite. Você que entendeu essa palavra e deseja começar diferente esse ano, deseja tomar um propósito no seu coração e dizer: Senhor, eu quero fazer diferença nesse ano de 2016. Eu quero fazer a oração da fé, mas eu também quero fazer a oração do justo, Deus, para que isso possa produzir mudança não só ao meu redor, mas dentro de mim. Nessa noite eu quero dar um passo de fé e dizer: Senhor, me ajuda. Intervenha na minha vida, Senhor. Intervenha dentro do meu coração. Mude, molde, transforme. Tira aquilo que não vem de Ti, Senhor. Me ajuda a vencer as tentações. Me ajuda a vencer os pecados que muitas vezes dominam a minha vida e me afastam de Ti. Eu quero convidar você que deseja isso para a sua vida nesse ano de 2016. Vou pedir para que todos fiquem em pé enquanto nós cantarmos. Se você quiser isso para a sua vida, para que o sobrenatural de Deus venha sobre você, sai do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Senhor dos senhores, Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está
perdido. Então eu sei que tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Eu digo aleluia. Senhor, aqui estão essas pessoas, ó Deus, que propuseram no seu coração começar o ano de uma forma diferente, Senhor. Ó Deus, a fazer melhor do que elas fizeram até aqui, Senhor. Iniciar melhor do que elas iniciaram em 2015, Senhor. Ó Deus, e nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor, que é a tua unção que despedaça o jugo, Senhor, que tem poder para mudar, para moldar, para transformar, Senhor. Que o teu Espírito Santo revele a cada vida, a cada coração aqui nessa noite, ó Deus. Que o Senhor dê forças para eles, Senhor. Ó Deus, eu não posso nada, Senhor, mas nessa noite, ó Deus, eu te peço que a oração da fé, aquela que pode muito em seus efeitos, traga mudança, transformação na vida dos meus irmãos, ó Pai. E que as pessoas que vieram aqui, que aceitaram esse desafio, Senhor, possam sair daqui mudadas, transformadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é o nome do Fábio, Senhor, não é o nome da comunidade, é o nome do Senhor. E é nesse nome que nós oramos, Senhor. É nesse nome que nós impartimos vida. É nesse nome que nós declaramos saúde. É nesse nome que nós declaramos, ó Pai, libertação, restauração, renovação, Deus. Um tempo de viver o sobrenatural do Senhor, ó Pai, de entender que o Senhor não é uma religião, que o Senhor não é um Deus que está pendurado no madeiro, não, Senhor. O Senhor é um Deus vivo, um Deus que habita em nós, que mora dentro do nosso coração e que deseja e espera que nós nos relacionemos contigo, Senhor. Se revele a cada um deles, se revele a cada um de nós aqui nessa noite. Ó Deus, e esse relacionamento possa mudar, transformar as nossas vidas e o nosso relacionamento contigo, Senhor. Derrame, ó Deus, um batismo de amor. Traga sobre cada vida agora aqui, Senhor, um batismo de amor. Amor pelo Senhor, amor pela tua presença, amor pela tua palavra, amor pela tua obra, Senhor. Amor por estar na tua presença, não alguns momentos, mas viver uma vida contigo, Senhor. Essa é a nossa oração, humildemente no teu nome. Amém. Amém. Você pode dar um abraço aí nessa pessoa e dizer assim: 2016 será o ano do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas lembre-se, precisa de fé e precisa de caráter para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos encerrar cantando. Já estamos saindo da aflição. Quantos creem nisso? Novo caminho para
novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Que Ele prometeu. Eu vou. Vou dançar na chuva. Quantos creem que esse ano será o ano de sair do deserto e ter um prato de vitória? Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é Não. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. para a nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: dance na presença do Senhor, porque o seu Deus chamou você para fazer uma festa no meio do deserto. Vamos lá, chacoalha o esqueleto aí e diga: dance, 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 quem é nova criatura tem um prato. Nova criatura sou, um velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, e que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, espalhadas sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: amém. Até amanhã às 20 horas, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.